Por anos, a grande história desta nação tem sido o milagre econômico. Mas a outra história ainda não contada, especialmente na imprensa ocidental, tem sido a explosão do cristianismo. E muitos com os quais falamos têm dito que a oração tem sido a chave. CBN News viajou para o nordeste do país, onde está acontecendo uma atípica reunião de 24 horas de oração, unindo mais de 600 igrejas, todas orando não apenas pela China, mas pelo resto do mundo. Na China, se você escolher adorar a Deus, está aceitando que será vigiado pela polícia. A igreja e estas crescentes congregações estão sendo acusadas de minar a devoção no Partido Comunista. E o presidente Xi alerta que elas podem ser um meio para infiltrações estrangeiras. Mais e mais chineses estão se voltando para o cristianismo, apesar da repressão do governo. Novas leis têm sido introduzidas que dão ao Estado grande controle sobre reuniões religiosas, suas mensagens e seus membros. Apesar dos riscos, o pastor Wang Yi continua a usar os seus sermões para condenar as regulamentações. Oramos Deus para que, por favor, deixe-nos estar preparados para enfrentarmos a perseguição quando ela acontecer. No último ano, um número de pastores foram presos, e o pastor Wang teme que ele pode ser o próximo. Eu preciso preparar meus irmãos e irmãs para uma possível acusação. Eles podem ser presos em breve. Esta igreja pode ser fechada. Alguém pode perder o seu emprego por causa da sua crença. Alguém que trabalhe para o governo pode ser investigado pela sua participação na igreja. Neste último domingo, membros da Igreja Aliança da Chuva Temporã foram impedidos de entrar em seu prédio de adoração. Com seus líderes presos enfrentando a cadeia, os fiéis decidiram orar e adorar do lado de fora. Em 9 de dezembro, as autoridades da cidade de Chengdu prenderam o proeminente pastor cristão Wang Yi, junto com sua esposa e 100 membros da Igreja da Aliança da Chuva Temporã. As autoridades fecharam a igreja e acusaram o pastor Wang de incitar a subversão ao poder do Estado. Ele e sua esposa podem enfrentar 15 anos na prisão se condenados. A Chuva Temporã, como dezenas de outras congregações, estão fora do controle do governo, como parte do assim chamado movimento de igrejas caseiras ou subterrâneas. Este movimento tocou todos os cantos da China. E o excitante é que, por toda a China, há igrejas caseiras, o que eles chamam de igrejas de família.
E o motivo pelo qual o governo comunista está tão preocupado é porque há mais cristãos na China do que membros do Partido Comunista. Essa repressão eu penso que seja uma resposta direta ao medo dos líderes do Partido Comunista, que veem a igreja crescendo muito mais rápido do que seu partido sabe. Sr. Yang, a China declarou guerra contra o cristianismo? Sim. Fong Gongwang, um especialista sobre religião na China, disse que o que começou muitos anos atrás como uma pequena campanha do governo contra igrejas não registradas transformou-se em guerra total. A campanha foi primeiro testada em problemas da cidade em 2014 até 2016. E agora tornou-se uma campanha a nível nacional. Uma campanha onde as autoridades miram rotineiramente casas de adoração, destroem cruzes, queimam bíblias e prendem pastores. O Sr. Fong Gong, que uma vez predisse que a China poderia se tornar a maior nação cristã, disse que o governo, liderado por Xi Jinping, vê o cristianismo como uma ameaça das aspirações políticas a longo termo do partido. Os cristãos são as organizações não governamentais que sobraram na encolhida sociedade civil na China. Sob Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês está realmente tentando estabelecer um governo totalitário da sociedade chinesa. E os cristãos estão impedindo o caminho do totalitarismo. E é por isso que eles se tornaram um alvo. O Vaticano e a China assinaram um acordo histórico que permitiu a retomada das relações diplomáticas entre os países interrompidas há 70 anos. Os bispos católicos na China vão continuar sendo indicados pelo governo, mas a Santa Sé terá o poder de vetar a indicação. Até agora, a China tinha duas igrejas, uma clandestina controlada pelo Vaticano e outra oficial controlada por Pequim. O porta-voz da Santa Sé disse que a decisão teve motivação pastoral, mas o acordo contrariou parte dos católicos chineses. Eles alegam que a Santa Sé deu muito poder ao Estado chinês. Em meados do século XIX, o devoto de Satanás Karl Marx escreveu no Manifesto Comunista: um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Posteriormente, o Partido Comunista surgiu na Europa, trazendo consigo uma grande catástrofe para as pessoas do continente. Por mais de meio século, este espectro evoluiu para o Partido Comunista Chinês, que tomou o controle de toda a China continental. Começou a causar estragos, infligindo terrível adversidade sobre as pessoas. O PC chinês era um bando de demônios que odiavam a verdade e estavam raivosos em sua hostilidade para com Deus. Os atos malignos cometidos eram muitos. Eles não apenas abusaram e massacraram centenas de milhões de chineses, mas também fizeram de tudo o que podiam para enganar as pessoas para negarem a Deus e a verdade. Ele tentou controlar toda a humanidade, para que todos adorassem o Partido Comunista como se fosse Deus, e o tratasse como Deus. Como resultado, os pecados do povo da negação de Deus, oposição a Deus e traição a Deus atingiam seu pico. Desde que subiu ao poder na China continental, o PC chinês tem sido incessante na sua perseguição da fé religiosa. Ele tem freneticamente preso e assassinado e expulso e abusado de missionários trabalhando na China. As atrocidades medonhas e atos maus se acumulam, numerosos demais para se contar. Na superfície, o PC chinês provê liberdade religiosa na Constituição, mas na realidade está encobrindo os fatos e enganando as nações do mundo. O seu objetivo final é erradicar a fé religiosa, tornando a China numa terra sem Deus. Eles querem controlar o povo chinês para sempre. Nunca antes um regime foi tão sanguinário em sua perseguição da fé religiosa, como tem sido o PC chinês.
Eles consideram o cristianismo e o catolicismo como cultos. Rotulou a Bíblia como livro de cultos e confiscou e queimou inumeráveis cópias dela. Sujeitos ao sofrimento profundo, os cristãos chineses se tornaram ainda mais fervorosos em suas orações, pelo retorno do Senhor Jesus e pela libertação da perseguição do Partido Comunista. O Senhor Jesus disse: pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Nos últimos dias, Deus se tornou novamente carne no Oriente. China. Cercados de ti, quiero estar, aunque en una cruz me hayan de alzar, aún cantaré así, más cerca, Dios, de ti, más cerca, Dios, de ti, cerca de ti, aunque errante voy en soledad. Cúbreme tu amor y tu bondad. Aún soñaré estar cerca del santo hogar, más cerca, Dios, de ti, cerca de ti. La senda hallaré que al cielo va, en ella tu bondad me sostendrá.